Graça e paz, queridos. Tudo bem? Coisa boa estar aqui, segunda vez que estou aqui. E da outra vez, já senti tanta presença de Deus aqui nesse lugar. Foi tão gostoso estar aqui. E hoje, mesma forma. Há um ambiente bom aqui. Há uma atmosfera incrível aqui nesse lugar. Quantos estão aqui numa expectativa muito, mas muito boa para esse ano? Essa timidez não dá certo. Quantos estão aqui numa expectativa acima do normal para esse ano? Agora melhorou. Meus queridos, eu estou numa expectativa tão grande, mas tão grande, do que Deus irá fazer nesse ano 2025, os próximos anos. Eu sempre digo lá para a Suzana, minha esposa, meus filhos e para a igreja, que eu estou literalmente pilhado. Eu estou literalmente energizado. Eu estou como que vivendo num ambiente, numa atmosfera em que eu não consigo deslumbrar nada mais, nada menos do que chuvas de bênçãos. De um Deus derramando graça. De um Deus fazendo coisas extraordinárias. Eu não consigo deslumbrar outra coisa além disso. E a minha palavra vai nessa direção para esta comunidade, para esses irmãos aqui da congregação. O pastor Chico falou lá que nós recebemos a congregação muito bem, e recebemos bem mesmo, porque vocês são muito preciosos para nós, muito queridos para nós, né? E nós oramos muito por vocês. Vocês sempre estão aqui nas minhas orações, sempre estão nas minhas orações, e o que eu rogo a Deus é que Deus, Ele transborde nesse lugar, que Deus transcenda nesse lugar. Meus irmãos, foi George Miller que disse uma coisa que eu estou vivendo muito. Ele diz assim: espere grandes coisas de Deus e as terás. Olha que coisa, frase bonita. Espere grandes coisas de Deus e as terás. Quem não espera nada de Deus não recebe nada. Quem espera pouco de Deus vai receber pouco de Deus. Mas quem espera muito de Deus vai receber muito de Deus. E eu estou nessa atmosfera, nesse clima, que eu quero receber muito de Deus. Muito de Deus. E a minha palavra hoje vai nessa direção para esta comunidade. Vai nessa direção para vocês aqui. Aliás, eu estou vendo aqui tanta gente preciosa, tanta gente querida. Ainda bem que você me convidou, rapaz. Ainda bem que você me convidou para estar aqui. Estou vendo a Sonália, a Sara, olha só o Tomás. Meu Deus, fiz o casamento desse casal. Olha só que coisa maravilhosa, né? Tanta coisa boa nós vivemos juntos, e a gente vai meio que se espalhando, mas o amor permanece. E o DNA de Deus, né? Que somos uma família, permanece. E é maravilhoso a gente viver isso. Eu me alegro de ver vocês aqui. Meus irmãos, eu quero que vocês repitam comigo uma coisa. Falem comigo aqui. Uma visão. Um ambiente. Uma atitude. E uma enxurrada de bênçãos e realizações. Podem falar tudo o que eu falei agora. Vamos de novo? Vamos lá. Faz assim. Uma visão. Um ambiente. Uma atitude. E uma enxurrada de bênçãos e de realizações. O texto que eu vou ler, ele fala exatamente sobre isso. É um texto incrível, em que nós temos uma história que para mim, assim, me lembra demais as histórias bíblicas de avivamento espiritual. Eu sou fã número 1, eu pesquiso demais sobre as histórias dos avivamentos espirituais, das Sagradas Escrituras e da história da igreja. Para mim, esse texto ele me lembra demais esses movimentos, estas visitações, esses derramamentos do Espírito Santo de Deus, que Ele faz mediante a um grupo de pessoas que se prepara para isso.
Há um grupo de pessoas que se abre para isso. Há um grupo de pessoas que entende que não dá para viver na mesmice. Não dá para viver na mediocridade. Aliás, essa palavra mediocridade é uma palavra muito interessante. A palavra mediocridade, ela significa estar entre a riqueza e a pobreza. Significa você estar na metade do caminho. É como que se você estivesse escalando uma montanha e você está subindo, você está escalando, aí você chega na metade da montanha e você fala, aqui está bom, até aqui está jóia. Eu estou contente com estar aqui, no meio da montanha. Acontece que Deus, Ele não quer que a gente fique nem na base da montanha, nem na metade da montanha. Deus quer que a gente vá para o topo. O topo da nossa felicidade. O topo das nossas potencialidades. O topo dos nossos dons. O topo das nossas conquistas. O topo das nossas realizações, o topo dos nossos sonhos. Deus não quer, nunca esteve nos planos de Deus, que nenhum dos seus filhos estivesse vivendo na pobreza. Eu tenho dito lá na nossa igreja, de que muitas vezes existe uma mentalidade, meus irmãos, uma mentalidade extremamente equivocada, que mistura com aquela ideia de simplicidade, como se nós cristãos, nós tivéssemos assim como que, não, nós temos que ser simplesinhos, nós temos que ser bonzinhos, nós temos que ser, rasteiros, como se isso fosse bíblico e não é. Se nós olharmos para as Sagradas Escrituras, a gente vai ver que Deus, Ele primeiro criou o ser humano com todas as potencialidades. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Colocou os atributos dele. Colocou dons, habilidades para ele. E deu a ele o poder de dominar sobre todas as coisas. Então, o homem, ele é as primícias da criação. O homem é o mordomo de todas as coisas. O homem é o cabeça de todas as coisas em Deus, para glorificar a Deus. Então, começa por aí a ideia de que nós não somos seres fracos, ou que devemos ser seres simplesinhos, tímidos, acatados. Não. Deus nos criou com todas as potencialidades, com todas as capacidades de voar, de ir para o topo. Eu estou lendo um livro incrível, e nesse livro tem uma citação interessante de um autor em que ele diz o seguinte, que às vezes a gente não tem ideia da capacidade que nós temos. A gente vira refém de um monte de coisas, como, por exemplo, o medo. A gente fica refém do medo e trava com medo, paralisa com medo. A gente fica refém com circunstâncias e trava com circunstâncias. Mas nesse livro é interessante que o autor fala o seguinte, de que se nós parássemos para pensar um pouquinho, nós podemos ser especialistas em quase todas as coisas que nós quisermos. Ele diz que se nós nos debruçarmos 10.000 horas dentro de um assunto, de um tema, nós somos capazes de dominar completamente esse tema. Qualquer pessoa pode fazer isso. A nossa capacidade neurológica nos permite isto, ter uma capacidade incrível. Então, naturalmente, há muitas potencialidades para a gente ir para o topo. Mas tem uma coisa mais para nós. Nós fomos potencializados com o Espírito Santo de Deus. Além dos atributos de Deus, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E esse Espírito, ele é de poder. Esse Espírito, ele é de força, de ousadia. Ele não é de covardia, mas é um Espírito potente. É o dínamo de Deus que está em nós. Meus irmãos, isso é uma realidade bíblica. Mas é incrível, meus irmãos, é incrível como nós, para situações mais diversas, como nós ficamos inquietos diante delas. Muitas circunstâncias nos deixam com a cabeça baixa. Muitas situações
fazem com que nós, como que, nos encolhemos. Faz com que a gente perca aquela capacidade de dizer, olha, eu posso transcender aqui, eu posso ir longe. Isso acontece com as igrejas. Isso acontece com as igrejas. Isso acontece com as famílias. É por isso que hoje nós temos ouvido muito falar, existem livros e livros, existem pastores e pastoras dizendo, e eu concordo plenamente, que nós estamos vivendo uma nova era, meus irmãos. Nós estamos vivendo um período em que Deus está falando para a gente, o negócio é transcender. Nós estamos vendo aí para viver uma nova estação, nós estamos aí para viver ter um novo nível de espiritualidade, de vida, de atuação, de pegada nessa fase da terra. Aí Deus está cada vez mais trazendo uma mentalidade diferente para nós, uma mentalidade que a gente pode se lembrar até do termo metanoia, né, que significa arrependimento. É uma espécie de arrependimento que não é só arrependimento para um pecado ou outro da vida, mas é um arrependimento que significa mudança de pensamento, mudança de mentalidade, que vai gerar uma transformação total de atitude, de personalidade, de caráter, de ação. Deus tem falado muito isso no nosso tempo. E esse texto aqui, para mim, ele leva a gente a navegar nessa onda aí. Leva a gente a pensar sobre tudo isso. Leva a gente a pensar num Deus que está querendo nos desafiar a viver as bênçãos abundantes, as realizações abundantes. Por isso que eu perguntei para vocês logo no início, quem está aqui com uma expectativa muito grande? Meus irmãos, eu estou fazendo uma pergunta forte aqui, eu quero uma resposta forte. Eu quero inculcar isso na cabeça de vocês, eu não quero que vocês saiam daqui sem inculcar isso aqui, né? Esse texto que nós vamos ler agora, eu vou ler apenas o versículo 20, vamos colocar em pé? 2 Reis, capítulo 3, tem o texto todo aqui, mas eu vou pegar apenas o versículo 20 para ganhar tempo, e aí a gente vai trabalhando o capítulo aqui, com muita tranquilidade, com muita serenidade, e nós vamos retirando aqui o que Deus quer para a nossa vida. 2 Reis, capítulo 3, verso de número 20. Olha só o que esse versículo diz aqui sobre essa ideia de avivamento, sobre essa ideia de chuvas de bênção, essas coisas todas. O verso diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vamos falar bem forte? E a terra se encheu de água. Veio uma enxurrada, veio um aguaceiro de Deus sobre essa situação aqui. Podemos sentar. Vamos lá para entender esse capítulo aqui, para a gente ficar bem consciente do que Deus está falando. A história é assim, é a seguinte: Acabe e Jezabel morreram, eram reis de Israel. Surge o filho reinando, Jorão, um rei péssimo, daqueles que a gente ouve, e era mau aos olhos de Deus. Um rapaz voltado para tudo menos para uma vida de fidelidade a Deus. E ele começa a reinar, e um rei chamado Messa de Moabe, que os moabitas pagavam impostos para Israel na época, decidiu aproveitar essa transição de troca de reinado e disse assim: nós vamos parar de pagar impostos, acabou. E eles fizeram isso. E o rei Jorão, irritado, bravo com isso, ele resolveu fazer uma aliança. Então ele chamou o rei Josafá, rei de Judá, para participar. E depois entrou também o rei de Edom. E esses três reis se reuniram numa aliança em poder militar
para guerrear contra os moabitas. E eles então se reuniram e foram pelo deserto de Edom. Os 3 exércitos, partindo em direção de Moabe para tomar satisfação do rei Mes. E aí, passados 1 dia, 2 dias, 3 dias, 7 dias no deserto, acabou a água. Não tinha água para os animais beber, não tinha água para os soldados beberem. E aí, aquele clima que parecia um clima de vitória, se tornou um clima de crise. Um clima ruim. O moral dos soldados baixou. Então, eles começaram a achar que era o fim da linha. Era o fim da linha. Não havia mais o que fazer. Como sobreviver no deserto sem água? Como sobreviver no deserto sem água? Então criou aquela celeuma, criou aquele clima ruim, e o rei Jorão começou a falar algumas bobeiras aqui. O clima ficou ruim. Mas acontece que, como eu li para vocês no último verso, que a história diz que Deus, porque Deus é fiel, ainda que nós não sejamos fiéis. Porque Deus, Ele honra a sua aliança, ainda que nós pecamos contra Ele. Deus, Ele tem uma generosidade impressionante conosco. Deus tem um amor tão grande por nós, que Ele é capaz de, não é naquela ideia de fazer de conta que não está vendo o problema. Ele resolve o problema, às vezes de maneira dolorida. Resolve. Mas, no final das contas, o que a gente percebe, meus queridos, é que Deus, Ele sempre está querendo resolver a situação. Quando Ele criou o povo de Israel, Ele criou não para morrer no deserto. Como Ele não criou lá no tempo que Deus livrou o povo de Israel do Egito e foi passando por 40 anos no deserto, e eles ficavam ali no deserto. O deserto nunca foi lugar de Deus para esse povo. Tem muita gente que fica fazendo analogia de coisa ruim, sabe aquele tipo de pregação que parece que é só para coisa ruim? Não, Deus não criou isso para nós, não. O deserto nunca foi para nós, ele só foi por um período para nos forjar, só isso, mais nada, porque lá no final das contas, Deus sempre quis algo melhor para nós. E nessa história não é diferente. Então, houve alguns acontecimentos aqui nesse texto, que fizeram com que Deus mandasse a água, e essa água ela viesse não como uma chuva, mas que ela viesse como uma enxurrada, como as águas do Negueb. Conhecem bem a história, né? Todo mundo conhece. Então tem as águas lá das montanhas, de gelo, as águas vão vindo, as chuvas caindo nas regiões montanhosas, e essa água vai escorrendo pelo deserto. Há vídeos muito bonitos sobre isso. Foi dessa maneira que essa água chegou aqui no deserto de Edom. É muito bonito. É muito bonito. E como eu falei para vocês, tudo isso aqui me faz lembrar muito sobre o avivamento espiritual. Vocês não sabem o quanto eu estou mergulhado nisso. Vocês não têm ideia. O quanto eu estou não apenas sedento, mas muito consciente de que está vindo um avivamento poderoso nessa terra nossa. Meus irmãos, está vindo um avivamento aí. Só ouviu um amém aqui? Esse nosso povo presbiteriano precisa ser mais... Está vindo um avivamento aí. Quem vai viver esse avivamento? Nós vamos viver. Quem espera grandes coisas de Deus, as terá. Agora, para isso acontecer, é muito legal o que acontece aqui. Eu quero trazer essa palavra para o coração do pastor Chico, para o coração da liderança dessa igreja, porque essas 3 coisas que eu falei para vocês, vamos lá?
uma visão, uma visão, um ambiente, uma atitude, uma enxurrada de bênçãos e de realizações. Aonde nós encontramos a visão nesse texto? Meus irmãos, percebam o seguinte: quando esses 3 reis saíram em guerra, passando pelo deserto, e acabou a água, surge um problema, surge uma questão. O rei Jorão, ele é capaz de dizer o seguinte, ele diz assim, ele joga a culpa em Deus. Ele diz assim, verso número 10, se quer colocar, pode colocar. Ele diz assim, então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. O que ele está dizendo é o seguinte, escuta, nós saímos das nossas nações e viemos para cá para guerrear contra os moabitas. Esses nossos 3 exércitos, Deus nos mandou para cá para que nós sejamos destruídos aqui. É muito fácil a gente falar e culpar a Deus quando primeiro você não busca Deus. É muito interessante isso. Você vai perceber que nesse texto aqui, nos textos anteriores, em nenhum momento, presta atenção, em nenhum momento se procurou ouvir o que Deus tinha para essa situação. Em nenhum momento, em nenhum dos 3 reis. E a gente sabe, meus irmãos, que na cultura dos judeus, era sempre importante, isso aconteceu em várias passagens, era sempre importante procurar ouvir Deus. O que Deus tem para falar sobre isso? Qual é a visão, qual é a direção, qual é o caminho que Deus tem para a gente resolver isso? Vocês se lembram quando Davi estava lá em Ziclag e o caldo entornou, o pessoal queria apedrejar ele, e estava tudo ruim, e ele fez o quê? Ele foi procurar uma visão de Deus. O que eu vou fazer? Vou perseguir esse povo? Não vou perseguir esse povo? Vou ficar aqui? E Deus falou, meu filho, vai com esses seus soldados, pode ir, você vai restituir tudo o que você perdeu, tudo, suas famílias, seus bens, os despojos serão de vocês. É a busca de uma visão. Nesse texto, em nenhum momento você vai perceber que há aqui um desejo do coração, especialmente de Jorão, que era um homem muito rebelde diante de Deus. Em nenhum momento. Mas aqui surge uma situação muito interessante. Porque é assim, né, meus irmãos? Fala a verdade. Quando a coisa pega, quando a coisa está ruim, né? Você vai procurar quem? Vai procurar Deus, né? Ou a gente fica mais crente. É impressionante quando surge o problema, como a gente fica crente. A gente vira um pentecostal. Né? Faz vigília, corre de oração, participa da torre de oração. A gente procura, a gente começa a ler a Bíblia sem parar. Né? A gente quer uma palavra porque a gente está indo no sufoco, a gente está numa crise, e meu Deus, aí a gente começa já a falar, não, o Deus com certeza é o provedor, a gente vai por esse caminho, é normal a gente fazer isso. Aqui aconteceu a mesma coisa, veja só o que aconteceu aqui, verso número 11, pode colocar aqui, por favor, veja só o que o texto diz, ele disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos de Israel e disse, aqui está Eliseu, filho de Zafate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor, fale comigo, olhe para cá, olhem para mim, fala assim, está com ele, está com o Senhor a palavra. Faça isso todas as vezes. Antes de você tomar qualquer decisão, antes de você decidir por qualquer coisa, antes de você buscar se envolver com qualquer coisa na sua vida, qualquer aliança, qualquer coisa, por favor, diga para Deus, Senhor, está contigo a palavra. Eu aprendi isso, tenho reaprendido isso em todos os momentos da minha vida. Meus irmãos, eu
eu estou numa linha em que é o seguinte: para eu tomar uma decisão, eu tenho que ter muita certeza em Deus. Eu tenho que ter uma convicção, eu tenho que ter uma paz de Deus. Eu tenho que desgastar o assunto com Deus, eu tenho que ter muitas conversas com Deus, porque Deus, às vezes, Ele vai falando para a gente em etapas, em processo. Essa que é a verdade. Nem sempre Ele chega e fala assim para mim: cara, está desenhando aqui, eu estou desenhando para você. Igual Ele falou para Abacuque. Abacuque foi procurar uma visão de Deus, né? Foi lá na torre de oração dele, e estava lá na torre lá, e falou: eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não dá uma visão. E Deus falou: tudo bem, vou dar uma visão para vocês, eu vou dar uma visão para você, e a visão é essa. E deu a visão para ele. Muitas vezes Deus, Ele pode falar claramente, de maneira mais rápida, mas há muitos momentos que a coisa é num processo. É num processo, e a gente tem que esperar esse tempo de Deus. E aqui nós percebemos que, nesse momento de crise, foi chamado o profeta Eliseu para dar uma palavra de direção, para dar visão. O que nós vamos fazer? A palavra está com ele. E aí então o profeta Eliseu descreve a visão. Ele fala qual era a visão. Primeiro ele dá uma dura tremenda no Jorão. Você pode ver aí o texto, verso 13. O profeta Eliseu diz assim para ele: vocês estão comigo aqui, gente? Estão comigo aqui? Tenham paciência que nós temos coisas de ouvir para ouvir de Deus aqui. Olha só a dura que o profeta Eliseu dá no rei Jorão. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho contigo? Vai aos profetas do teu pai e da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. É teimoso um homem ainda, né? Errou, complicou e está aqui ainda batendo boca aqui com o profeta. E verso 14, e Eliseu disse: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, nem te veria. Primeiro deu uma dura, né? Para depois então ele poder passar a visão. O profeta Eliseu foi fundamental para passar a visão, para aquilo que aquele povo precisava fazer naquele tempo, em que tudo estava paralisado. Não ia para frente nem para trás. Paralisado. E a visão veio. Meus irmãos, eu quero, assim, rapidamente passar aqui para o pastor Chico, para todos vocês da congregação, que é o seguinte, meus irmãos: nós vivemos tempos, parece que nós somos muito pressionados para ir para algum caminho. Sabe aquele negócio? A gente tem que, nossa, o que nós vamos fazer? Que estratégia vamos fazer? Que livros nós vamos ler? Que congresso tem que ir? A gente começa a vasculhar um monte de coisas, tá, para a gente tá entendendo as coisas, e aí cria-se aquela ansiedade, aquela preocupação, né? Eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o seguinte, irmãos, parem com isso. Eu não sei se vocês estão, na vida profissional também, na vida pessoal também, qualquer área da nossa vida que a gente precise de uma visão de Deus. Não se enverede para o campo da ansiedade, por favor. Não se enverede para o campo da pressa. A pressa é uma das coisas mais terríveis para a vida de um cristão, para a vida de uma igreja. Ter pressa é uma coisa horrível para um cristão, porque a pressa, ela distrai, a pressa, ela tira a nossa sintonia, a pressa, ela tira o foco. É igual Maria, né? Lá com Jesus, uma apressada correndo para lá, para cá, e não percebendo o movimento de Deus, não percebendo o que estava acontecendo. Então a primeira coisa que eu quero passar para vocês é o seguinte aqui, meus irmãos: desgastem, tenham paciência, tenham calma, lutem bastante com Deus para que haja uma visão clara do que é que Deus quer para esta congregação. Para vocês que estão aqui, meus irmãos, lutem para ver o que é que Deus tem para vocês, individualmente, como casal. Eu quero dizer uma coisa para vocês: tem meninas que não estão aqui casadas? Eu diria o seguinte, meus irmãos, meninos e meninas, olha, tomem cuidado em namorar alguém que não tem uma visão. Tomem cuidado, uma visão de Deus. Casais, parem, orem, busquem a visão de Deus.
É a melhor coisa. É a melhor coisa. Uma visão traz conforto. Provérbios já diz isso. Quando se tem uma visão, a gente anda com tranquilidade. A gente anda com propositividade. A gente anda olhando para frente, olhando aquela visão e dizendo o seguinte: nada vai me tirar dela. Quando eu olho para Moisés, que tinha uma visão de Deus, a tua visão é o seguinte: você vai levar aquele povo para a terra prometida. E ele olhando para aquela visão, quanta coisa que ele passou, né? Quanta coisa que ele passou com aquele povo, encardido que é o povo judeu, difícil que é o povo judeu, rebelde, o povo judeu, passou tanta coisa, e ele lá focado, e o pessoal muitas vezes querendo apedrejar ele, derrubar ele, quebrar ele, e ele olhando aquela visão e vivendo naquela visão. Quando se tem uma visão, isso é poderoso. É poderoso. Então, a primeira coisa que eu quero passar para vocês é uma visão. A segunda coisa é um ambiente. Veja só o que diz aqui o verso de número 15. Esse verso aqui é incrível, é incrível, é incrível. O verso diz assim: ora, pois, trazei um tangedor. E sucedeu que o tangedor, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. O que é um tangedor? Nome estranho, né? Tangedor. Parece alguém que mexe com alguma coisa, vai estar tecendo alguma coisa, sei lá. Um tangedor é um arpista. Um arpista. É interessante que no meio daquela confusão toda, no meio daquela atmosfera toda ruim, em que nós temos um rei Jorão reclamando das coisas, vem o profeta Eliseu e diz o seguinte: olha, vamos mudar o ambiente disso aqui. Vamos mudar a atmosfera aqui. Vamos trazer Deus para esse lugar aqui. Vamos trazer adoração para esse lugar. Vamos trazer algo que possa abrir espaço para que Deus fale, para que Deus haja. Então, enquanto o tangedor começou ali a tocar, veio a palavra do Senhor, e parece que com a palavra do Senhor, com o louvor, as coisas foram meio que tomando uma direção diferente. Quantos aqui já foram em ambientes onde o ar estava extremamente poluído, carregado? Aquele clima horrível. Aquele clima que parecia assim que você parece que está entrando, ou você está entrando num campo de batalha, ou você está entrando numa geladeira, tão frio que é o lugar. Existem muitos ambientes assim, ambientes que são ambientes lares, que se você entra, o clima é pesadíssimo. Empresas. Recentemente, olha só que coisa interessante. Eu tinha terminado de pregar lá na igreja de manhã, e estava eu e meus filhos e as namoradas deles, e era um dia bem festivo, e nós saímos lá muito alegres, foi um culto muito abençoado, e nós fomos almoçar num restaurante ali perto de casa, ali no Vila Isabel, e a gente estava almoçando lá, e estava um clima bem gostoso naquele restaurante, incrível, uma coisa bem legal mesmo. E aí tinham algumas pessoas assim do lado, e eles estavam meio que ouvindo a conversa, e aí eu percebi que o cara é falante, o cara falou assim: não, essa... Aí é para matar a gente agora, né? Não, essa costela é muito boa. Era um lugar bem gostoso mesmo. Essa costela é uma beleza. Né? Ela dissolve. Já abriu o pedido ali. E ele começou uma conversa, e ele pegou um cartão do bolso e falou assim: ó, eu sou advogado, se precisar de mim, estou aqui. Eu falei: eu sou pastor, se precisar de mim, estou aqui. Aí a esposa dele olhou para mim e falou: pastor. Eu falei: eu sou pastor. Eu falei: poxa, você precisa ir lá na nossa empresa, lá na nossa loja, orar, porque o clima não está bom. Eu falei: eu vou. Ela falou: mas tem que ser hoje. Eu falei: eu vou. Não, mas tem que ser hoje. Eu falei: eu vou, mas tem que ser hoje. Eu não esperava por aquela.
Aí nós fomos dar uma voltinha e eu e a Suzana, nós fomos lá na loja. Quando eu entrei na loja, é como se estivesse entrando assim, quase que num lugar que quem tinha morrido lá. Clima pesadíssimo. Quando fui conversar com a gerente da loja, e ela falou, eu sou pastor e tal pessoa pediu para eu vir aqui para orar por vocês. Ela já começou a lacrimejar os olhos, e aí eu reuni um grupo das funcionárias e apareciam umas clientes lá, eu já peguei também, já falei, fica com a gente aqui, né, vamos fazer um culto aqui nesse lugar. E eu li o Salmo 46, diz, aquietai-vos, saber que eu sou Deus, e comecei a declarar que Deus estava ali naquele lugar, e que não havia crise naquele lugar, que Deus estava rompendo aqueles ambientes lá, e foi um quebrantamento, uma choradeira incrível naquele lugar. Meus irmãos, há muitos ambientes que são desfavoráveis, profundamente desfavoráveis, para que a graça de Deus flua. Há ambientes que são pesados, poluídos, a atmosfera é ruim. E é interessante que a gente vê isso, meus irmãos, em muitos momentos das Sagradas Escrituras. Eu me lembro, por exemplo, quando Jesus chegou lá em Nazaré, na sua terra natal, e ele foi lá para ministrar aos seus conterrâneos. Estava lá sua família, e ele chegou lá para pregar, e o texto bíblico diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres, porque não havia um ambiente de credulidade. A incredulidade era total. E Jesus saiu dali sem fazer muitos milagres. Não que ele não tivesse poder, não que ele não quisesse fazer, mas porque ele não encontrou um ambiente para isso. E se ele fizesse milagres, sabe o que seria? Seria a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Mesma coisa. Eles iam falar, não, isso não é milagre. Ou iam tributar a outro Deus qualquer deles, outra coisa qualquer. E Jesus falou, não vou perder tempo aqui. Não vou perder tempo. Fez uns poucos milagres e caiu fora. É muito interessante outra passagem que nós encontramos aqui em Lucas 8, 49 e 56, onde Jesus vai curar a filha de Jairo. E ele chega lá na casa, e ele sabia o que ia fazer lá. E ele chega lá, meus irmãos, vocês estão comigo? Por favor, fiquem comigo, tá? Eu não vou me demorar muito. Aí, Jesus chega lá, e o que ele encontra lá? Aquele ambiente de morte. Aquelas mulheres lá pagas para ficar chorando, lamentando, aquele chororô imenso. Aí Jesus fala assim, olha, essa menina não morreu, ela está dormindo. Aí os caras ainda tiram sarro de Jesus e escarneciam dele. E aí o que Jesus faz? E a gente vê isso, Jesus fazendo em vários outros momentos em que ele teve que curar. Jesus faz o seguinte, Jesus começa a limpar a área. Ele começa a limpar o ambiente. O que ele faz? Ele fala assim, ó, ninguém vai entrar comigo aqui não. Primeiro chamou os 3 discípulos, foi com ele. Depois ele foi lá e ficou sozinho com a menina, porque precisava desse ambiente. Precisava desse ambiente. Quando Jesus curou um cego em Betsaida, muito interessante essa passagem. Diz que o cego estava lá, e aí Jesus tirou ele de Betsaida. O texto diz que Jesus tirou ele da aldeia. E aí colocou lá, cuspiu no olho dele lá, e perguntou para ele, o que você está vendo aí? Ele falou assim, eu estou vendo só a árvore. Aí colocou de novo, não, agora estou vendo tudo. Aí sabe o que Jesus falou para ele? Não volta para essa cidade. E sabe por que Jesus tirou aquele moço daquele lugar? Sabe por que Jesus não quis que aquele moço fosse para aquele lugar? Porque aquele lugar é um lugar de incredulidade. Era um lugar que não ajudava em nada para ver o mover de Deus, os milagres de Deus, as graças de Deus. O lugar não era bom. Meus irmãos, há muitos lugares que estão nesse nível. E é muito interessante que, às vezes, num mesmo ambiente onde parece que Deus está fazendo coisas interessantes, há um grupo que parece que está na linha contrária. E aqui eu me lembro de uma história incrível.
muito linda. As duas, no mesmo nível, na mesma sintonia. Né? O primeiro é, você encontra Davi pulando de alegria. Com a Arca da Aliança vindo, ele começa a pular de alegria, aquela coisa gostosa. Oh, que coisa boa. O culto maravilhoso, ele cantando. Aí tem a Mical lá, a esposa, toda rancorosa. Dá uma dura nele. Níveis diferentes, ambientes diferentes, atmosferas diferentes, do coração de duas pessoas no mesmo lugar. Outra parecida, o templo sendo inaugurado lá com Esdras. Aí nós temos alguns jovens pulando de alegria. Oh, meu Deus, o templo está aí, oh, que coisa linda, coisa maravilhosa, extraordinária. E os velhinhos lá, meu Deus do céu, o templo de antigamente era melhor. Aquele pessoal saudoso, nossa, o templo que Davi fez era extraordinário, mas olha agora aqui. Aí Deus teve que dar uma dura. Falei, acorda aí, gente. Esse aqui é um templo, mas ele tem uma promessa de Deus. Jesus vai entrar nesse templo e entrou naquele templo. Vejam que aqui nós temos essas histórias e muitas outras histórias de ambientes bons e ruins para a manifestação da graça de Deus. O que eu quero passar para vocês, meus irmãos, e eu quero dizer para vocês que eu estou num nível de busca de Deus, assim, que eu não estou aceitando ambiente ruim para mim, não. Não estou aceitando ambiente ruim, não. Ou Deus me coloca nesse ambiente para transformar. Tem gente ouvindo a gente, né? Pela filmagem, né? Está gravado. Vou falar para os irmãos que estão em casa, para dizer para vocês, meus irmãos, olha, se vocês estão numa busca profunda de uma vida com Deus, onde nós estamos ouvindo aqui que Deus tem coisas novas vindo por aí, onde Deus está dizendo que tem estações boas vindo por aí, tem coisas lindas vindo por aí. Se você está nessa toada, não aceite qualquer ambiente. E se Deus colocar você num ambiente, que você vai entrar e você vai transformar aquele ambiente. Mas se você não tiver plano de Deus, propósito de Deus, visão de Deus, para você estar naquele lugar, transformar aquele lugar, o que eu digo para você é o seguinte, sabe o que você faz? Cai fora. Jesus cai fora. Estou indo para outro lugar. Estou indo para outro lugar. Porque Jesus, ele, filho de Deus, ele queria produzir e glorificar a Deus. Nós nascemos para produzir, para glorificar a Deus. Então, muitas vezes, não dá para ficar perdendo tempo com certas coisas. A gente tem que buscar os melhores ambientes. E os melhores ambientes, desculpe, vocês tocaram lindamente. Vocês do louvor foram fenomenais. Eu fiquei arrepiado aqui com a presença de Deus, eu não tenho dúvida disso. Deus tem certeza que Deus está com vocês. Mas eu digo para vocês que nem se impressione com isso. Hoje tem tanta performance aí, pouca espiritualidade. Meus irmãos, tem tanto show por aí, pouca espiritualidade. Tem tanta plasticidade por aí, sem presença de Deus. Está cheio por aí. Em todos os lugares estão. A gente tem visto, desculpe, eu não gosto de ficar falando, eu sou um pregador do caos, mas a gente está vendo que tem muitas igrejas, comunidades aí que estão tendo escândalos e as coisas estão derretendo. Estão se dissolvendo, e sabe por quê? Porque Deus não está nessas aparências. Deus não está nisso. Deus está onde tem um coração quebrantado, humilhado. Deus está onde tem um coração que quer servir a Ele com humildade, com graça, no poder do Espírito Santo, poder dEle. Então, não é aquela questão do show, não é aquela questão da plástica, da performance, é a questão da presença. Nós estamos falando de presença e não de performance. Nós estamos falando de espírito e não de carnalidade, de show e de beleza. Eu amo louvor, gosto demais. Gosto demais. Cantei louvor, tudo mais. Mas deixa eu contar uma história para vocês, bem curtinha. Eu era seminarista. Não estava no meu script aqui, hein? Era seminarista. Uma cidadinha chamada Barra de Jacaré. Acho que era 6 mil habitantes. Ninguém queria ir para lá.
Não tinha igreja, o pessoal falou, eu era seminarista lá em Londrina, o pessoal falou assim, ó, olhou assim, olhou, apontou, caiu em mim. Falei, eu vou. Fiquei 1 ano lá. Nunca amei tanto um povo como é aquele povo na minha vida. Um povo simples, bom, querido, gente de Deus. Visitava aquele povo, casa por casa. Teve milagres lá extraordinários. Só para vocês terem uma ideia, eu fui visitar uma mulher uma vez lá, com um grupinho de irmãs da igreja. Cheguei lá, a senhora estava com a mandíbula para baixo assim, ela tinha um tumor na cabeça. Quando eu cheguei, e eu olhei para aquela mulher, e eu vi o estado daquela mulher. Deus me deu um amor tão grande por aquela mulher que eu nunca senti tanto. Eu era seminarista apenas. E aí, eu orei por ela, oração, como nós fazemos. Eu falei, Senhor, eu não posso ver isso. Não consigo ver uma mulher que o Senhor criou dessa maneira. Ela tinha, segundo a família, tinha pouco tempo de vida. Um tumor na cabeça. Ela não andava, não falava, não fazia nada. Oramos lá. Fui para Londrina, voltei no outro sábado. Quando cheguei lá na casa, tinha um barulho na casa. O pessoal todo agitado. Aí cheguei lá e o pessoal querendo fazer comida para a gente, aquela coisa lá toda. Aí eu falei, o que está acontecendo aqui? Eu falei, a minha irmã, ela melhorou muito. Eu falei, que coisa boa, que coisa linda de Deus. Aí passou, mas eu fui lá, mas na outra semana, aí eu cheguei, mas nessa semana que eu fui, eu cheguei, eu vi que ela, porque o pessoal disse para mim, olha, ela se levantou e começou a varrer a casa. Aí que foi tão marcante para mim. Ela começou a varrer a casa e ela não ficava em pé. Começou a varrer a casa. Aí eu fui na outra semana, porque eu falei para Deus, Senhor, a mandíbula dela está baixa. Levanta essa mandíbula. Em nome de Jesus, levanta aquela mandíbula. E eu fui na outra semana, e aí cheguei lá, não era só a casa dela que estava um burburinho, a cidade inteira estava num burburinho. Sabe por quê? Porque aquela mulher começou a andar pela cidadezinha, com o rosto totalmente normal, e falando, e andando, e com a notícia de que o seu tumor havia saído. Meus irmãos, é dessas coisas que nós estamos falando aqui. É dessas coisas que nós estamos falando. E foi nesse lugar, nessa congregaçãozinha que era literalmente num buraco. Presta atenção vocês do louvor. Tem esse louvor aí. Às vezes, um irmãozinho tocando um hino totalmente desafinado, como era o caso, pode ser o momento mais profundo da tua experiência com Deus de louvor. E foi uma das coisas que aconteceu comigo. Aqueles irmãozinhos que tinham dificuldade, só que tocava hino. Pegou um violãozinho, começava a tocar, arranhar o violão. E é engraçado, não dava para cantar com ele, porque era uma nota e uma música diferente, não tinha sintonia. Mas e a presença de Deus? E a presença de Deus? Quando esse tangedor, esse arpista chegou aqui, o ambiente começou a ficar arejado, refrigerado. Interessante, quando Saul queria ter o coração confortável, quem que ele mandava buscar? Para fazer o quê? E o que acontecia? Deus via, aquietava o coração, mudava o ambiente, mudava a atmosfera daquele homem lá. Um ambiente, não importa. Número é bom. Não sou nada contra. Vamos bombar e trazer mais gente para o reino do Senhor. Mas o ambiente é o mais importante, porque é um ambiente que traz Deus.
É um ambiente que traz a presença de Deus. Ambiente de adoração. Ambiente de obediência, ambiente de fé, ambiente de esperança. Meus irmãos, sejam anunciadores de esperança e não de caos. Não fiquem ouvindo só morte, 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 roubo, 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 assassinato, assassinato, assassinato. Preserve a sua mente, preserve o seu coração. Tenha a mente de Cristo para que, com a tua mente de Cristo, haja toda essa atmosfera de vitória, de milagre, de graça. Amém? E a última palavra qual que é? Atitude. Estão comigo? Veja só que interessante aqui. Verso 16, pode colocar ali, por favor. Ele disse: assim diz o Senhor, a direção de Deus, a visão de Deus. Fazei neste vale muitas covas. Fale comigo, muitas covas. É pouca ou é muita? É muita. Porque assim diz o Senhor: não vereis nem vento, nem chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E olha só o que o verso 18 diz: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos, e ferirei todos da cidade forte, e todos da cidade escolhida, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os campos. E sucedeu que pela manhã, enquanto o pessoal adorava o Senhor, lá em Jerusalém, as ofertas maravilhosas, eis que veio a água pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. A atitude aqui é a atitude de fé que é capaz de fazer a gente cavar o máximo de covas possível, o máximo de cisternas possíveis, o máximo de poços possíveis, crendo plenamente de que Deus vai mandar a água vir. Mesmo que a gente olhe para o céu e veja só um céu azul, sem uma nuvem sequer. Ou aquele ventinho gostoso que a gente sabe que a chuva vai vir. Eu quero que vocês pensem nessa cena. Um povo 7 dias ali no deserto, sol escaldante, sem água, moral baixo. Vem alguém e diz para eles o seguinte: olha, vocês vão cavar covas no deserto. E vocês não vão ver nada. Vocês lembram de Noé? Não é na mesma linha? Deus chega para Noé e fala assim: Noé, você vai fazer uma arca. Mas, como assim? Como assim? E ele vai e faz a arca. E a gente sabe o que aconteceu. Meus irmãos, quando eu falo aqui, tem coisas lindas aqui para a gente trabalhar. Eu vou ser bem sucinto, tá? Tem coisas lindas aqui. A primeira delas é o seguinte, que a gente não vive pelo que a gente vê. A gente não vive por vista, a gente vive por fé. E a gente precisa trabalhar por fé. E trabalhar muito. Mas não é só trabalhar muito. É trabalhar esperando grandes coisas. Quanto mais você trabalhar, quanto mais você investir numa visão que Deus te dá, independentemente se tudo está indo para o contrário do que a gente possa imaginar. E Deus fala assim, ó, cave, mas não poucas, mas muitas, muitas cisternas. A água veio, inundou aquelas covas, o moral subiu. Deus disse, ainda é pouco, vocês vão lá para guerrear contra o rei Messa, vocês vão pegar tudo. É tudo de vocês. Tudo de vocês. Alguém tem dúvida disso? Alguém tem dúvida disso? Meus irmãos, eu gostaria, em nome de Jesus, eu vim aqui como um
um irmão de vocês. Eu vim aqui como alguém que está vendo os rios de água viva surgindo. Eu olho para vocês aqui, para cada um de vocês, para o rostinho de vocês, e eu fico pensando que Deus, quantas cavas cada um de vocês Deus quer que vocês façam. Quanto mais vocês cavarem, mais vocês vão obterem as enxurradas de bênçãos e realizações de Deus. George Miller, que eu citei, ele vivia nesse nível. E ele simplesmente, coisa pequena para ele, ele montou 5 orfanatos, alimentou mais de 10.000 crianças, só pela fé, cavando covas, abrindo coisas. O céu está logo ali. E a última palavra que eu quero dizer para vocês aqui. Olhem para mim. A cultura dos céus que a gente vê na terra, com o reino de Deus se expandindo, essa cultura, ela é imparável. Quando a gente ora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade assim na terra como nos céus. O que eu quero dizer para vocês é que a vontade de Deus já está sendo feita nos céus e está sendo feita na terra. E por estar sendo feito na terra, hoje, enquanto nós estamos aqui, alguém em algum lugar dessa cidade, desse país, está sendo, nesse exato momento, restaurado. Está sendo convertido. Está nascendo de novo. Alguém, nesse exato momento, em algum lugar desse planeta, está sendo curado de uma doença gravíssima. Alguém, neste lugar que nós estamos vivendo, nessa terra, nesse exato momento, está sendo protegido por anjos, arcanjos, seres celestiais. Nesse exato momento, há um povo que está vivendo um grande avivamento em algum lugar dessa terra. Porque a cultura de Deus, do reino de Deus, os feitos de Deus que são comuns nos céus, a gente fala sobrenatural, mas tudo para Deus não é natural. Na verdade, para a essência dele. Isso está acontecendo aqui. Há um movimento de Deus aqui. E a pergunta que eu faço para vocês, vocês estão percebendo o que está passando pela vida de vocês? Há uma mentalidade de Deus acontecendo, uma mudança de pensamento que leva vocês a olharem para além desse racionalismo louco que a gente vive, além desse mundo tão matemático, onde a gente pensa que tudo é aquela que é matemática, tudo é racional, 1 mais 1 é 2. Quando que isso para Deus é isso? Aí você vai na multiplicação dos pães, lá a gente vê que essa matemática ela evapora. Eu desafio a todos nós que estamos aqui. A mergulhar nessa proposta divina, que há uma enxurrada de bênçãos e realizações vindo para o povo de Deus. E está vindo já. Depende muito de nós estarmos preparados para isso. Quem não estiver preparado, a água vai passar. Não vai ter cavas, não vai ter nada transbordando. Mas quem cavar vai ter. Vamos colocar em pé. Gostei tanto dessa xícara que eu estou muito propício a levar essa xícara para casa. Xícara não, caneca. Já está levado. Eu quero orar por essa igreja amada, essa igreja querida, por vocês, meus irmãos, que eu estou vendo aqui novamente.
Eu espero que tudo isso que a gente ouviu tenha motivado vocês num nível assim muito profundo mesmo. E que vocês saiam refrigerados daqui em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, nós somos gratos ao Senhor. O Senhor nos acolheu no Teu reino. O Senhor mudou a nossa forma de pensar, que possibilitou que a gente cresce de um jeito que a gente pode transcender essa realidade que nós vivemos, ao ponto de nós chegarmos para alguém e dizer, em nome de Jesus, que você seja curado. Em nome de Jesus, sua família vai ser restaurada. Em nome de Jesus, haverá uma transformação na sua profissão, uma mudança, e você vai ao topo. Aquilo que incomoda, que entristece, vai ser dissolvido e uma unção de graça vai ser derramada sobre você. Ó Deus, em nome de Jesus, eu creio tanto nisso, que, ó Deus, o Senhor está aqui, nesse exato momento, eu posso perceber a Tua presença aqui, nesse lugar. Em nome de Jesus, não permita que qualquer coisa roube de nós esta palavra que o Senhor está nos dando. Eu abençoo esses irmãos desta congregação. Pastor Luiz Pinho, nossos líderes desta comunidade. Eu abençoo esses irmãos aqui, que vieram aqui ministrar, visitar. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, pega firme nas mãos desses irmãos. Pega firme, para que eles percebam que há uma direção do Senhor sobre a vida deles. Há uma direção, há um domínio do Senhor, há um controle, há um poder do Senhor sobre a vida deles, para a alegria do coração deles. Pai, em nome de Jesus, é dessa maneira que nós oramos aqui agradecidos. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar? Muito grato, queridos. Muito grato mesmo pela oportunidade, meu irmão.